No meio da cidade do Vaticano, longe dos olhos do público, você encontrará um lugar cheio de alguns dos documentos mais antigos e intrigantes. Os Arquivos Secretos do Vaticano. Esse é o nome dos arquivos secretos. É usado para descrever a coleção privada de documentos que foram utilizados pelo Papa e pela Santa Igreja durante centenas de anos. Mas poderia haver mais do que parece. Quais são alguns dos segredos fascinantes que os arquivos secretos do Vaticano guardam? Número 1. Além da opulência física do Vaticano, existe uma riqueza intelectual que é potencialmente muito mais significativa. Os arquivos abrigam cerca de 85 estantes. Um testemunho da existência milenar da Igreja Católica. Este lugar não é apenas um monumento à história. Sua própria história se manifesta em pergaminhos e livros, e se olharmos os anais dos arquivos secretos do Vaticano, poderíamos embarcar em uma jornada pela Igreja. Corredores sombrios, histórias sussurradas do invisível, do não ouvido e do desconhecido. É uma busca que nos leva ao precipício da fé e da história, iluminando os mistérios que estão escondidos no coração do Vaticano. Mas primeiro, vamos começar com o próprio Estado do Vaticano. A fundação do Estado da Cidade do Vaticano remonta-se a 11 de fevereiro de 1929. Seu gênesis remonta aos Pactos de Latrão de 1929 entre a Itália e a Santa Sé. Esse acordo reconheceu à Santa Sé a soberania total sobre o território, igualando a cidade de Roma, estabelecendo assim o catolicismo como a religião oficial da Itália. Com uma população modesta de cerca de 840 habitantes e uma área de aproximadamente 108 acres ou 44 hectares, o Vaticano está localizado em Roma. Itália tem o título de país independente mais pequeno do mundo em termos de população e área. Os museus vaticanos, a Capela Sistina, a Sala de Rafael, a Basílica de São Pedro e a impressionante arquitetura de um dos lugares mais históricos da história da humanidade. Como farol da fé católica romana, o poder e a influência do Vaticano sobre seus seguidores religiosos são indiscutíveis. A autoridade da Santa Sé chega aos católicos de todo o mundo. Dentro das muralhas da cidade, ao norte da Basílica de São Pedro, está o Palácio do Vaticano, que serve como residência do Papa. O Papa, considerado um grande amigo da Igreja, é um grande amigo da Igreja. Uma das figuras mais poderosas a nível mundial, tem uma influência religiosa significativa. Sua residência, o Vaticano, carrega o legado dos etruscos, uma civilização misteriosa que habitou o centro da Itália há mais de 3.000 anos. Apesar de seus avanços em engenharia, arte e arquitetura, sabemos muito pouco sobre seu idioma ou suas crenças. O nome Vaticano não tem raízes na Bíblia, nem em grego, nem em latim. Por outro lado, se origina no deus etrusco, Vade, a divindade da comunicação e da profecia divina. Acreditando que Vades habitava em uma caverna subterrânea, os etruscos construíram seus templos em cima dessas cavernas para comunhão com a divindade. Curiosamente, o Vaticano ainda se encontra hoje sobre uma antiga caverna etrusca. Dizem que o Papa se comunica com Vades através de um túnel secreto que conecta o Vaticano a essa caverna. A verdade sobre isso é incerta, mas claramente significa as raízes pagãs do Vaticano. Número 2. Segredos do Vaticano. Em outubro de 2019, os arquivos secretos do Vaticano mudaram de nome para se tornarem Arquivos Apostólicos do Vaticano. Estabelecido por Paulo V em meados do século XVII. Os Arquivos Apostólicos, uma das instituições mais antigas do mundo, servem como depósito central da Santa Sé para seus documentos. Está entre os arquivos mais extensos do mundo e também abriga os registros pessoais do Papa sob sua autoridade. O arquivo começou a existir oficialmente em 1612, durante a época do Papa Paulo V.
Os documentos mais antigos que conseguiu reunir datam do século VIII. Pelo menos essa é a declaração oficial. É muito provável que também sejam textos muito mais antigos. Em 1612, o Papa Paulo V ordenou que todos os arquivos da Igreja fossem guardados em um só lugar, logo abaixo do Vaticano, e desde então é conhecido oficialmente como Archivum Secretum Apostolicum, Vaticanum. A partir de então, não mudou de localização. Os arquivos parecem mais uma fortaleza, um bunker subterrâneo, do que uma biblioteca. Só tem uma entrada, embora sobre isso também haja dúvidas. O Arquivo Apostólico Vaticano e o Arquivo Secreto Vaticano são duas seções dos arquivos. A primeira parte, aberta aos pesquisadores, contém documentos até o século XX, a partir da época do Papa Inocêncio VIII. A segunda parte, o Arquivo Secreto, contém documentos mais recentes. Inocêncio VIII. A segunda parte, o Arquivo Secreto, contém documentos mais recentes, mas não está aberta ao público. Embora se acredite que os arquivos secretos do Vaticano guardem muitos segredos e revelações, eles são tão grandes e desorganizados que ninguém sabe seu verdadeiro tamanho. Alguns calculam que tem 24 milhas de comprimento, enquanto outros dizem que chega até 52 milhas. Também tem 135 coleções separadas. O fundo, que inclui coisas como decretos papais, registros de famílias papais proeminentes e documentos de mosteiros e grupos religiosos suprimidos. Muitos desses registros não foram consultados nem organizado acesso a alguns documentos. Como os da Inquisição, um grupo dentro da Igreja Católica que lutou contra a dissidência religiosa e que é mantido sob rigoroso sigilo. Para ver esses documentos, é necessário ter a permissão da organização que ficou responsável pela Inquisição. A Congregação para a Propagação da Fé. Historicamente, o acesso aos arquivos do Vaticano era um privilégio reservado apenas ao Papa. Nem mesmo os funcionários eclesiásticos de alto escalão, como os cardeais, tinham esse direito. Isso mudou em 1881, quando o Papa Leão VIII permitiu um acesso limitado a esses ricos recursos. Para conseguir admissão, as pessoas precisam ser estudiosos de boa reputação e ter aprovação explícita das autoridades sagradas do Vaticano. Um processo que pode levar anos. Os arquivos continuam inacessíveis para jornalistas, historiadores, amadores, estudantes e entusiastas em geral. Mesmo para os pesquisadores aprovados, existem vários desafios a serem superados. Número 3. Os pesquisadores devem especificar os documentos que lhes interessam. Dentro dessa extensa coleção, não é permitido navegar aleatoriamente. Podem solicitar até 3 documentos, que devem identificar em densos catálogos fornecidos pelos custodianos dos arquivos. Enquanto isso, os pesquisadores examinam seus catálogos, disponíveis apenas em forma manuscrita, em latim e italiano, que ficam sob estreita supervisão. Também existem restrições de tempo. Se os pesquisadores ultrapassarem o tempo designado, são convidados a deixar os arquivos, embora possam voltar no dia seguinte para uma nova tentativa. Além disso, os catálogos não contêm todos os documentos do Vaticano. Solo listam documentos que têm mais de 75 anos e omitem muitos documentos que são considerados impróprios para o público. Independentemente da sua idade, vamos supor que você é um pesquisador que conseguiu aprovação para entrar nos arquivos do Vaticano. Você passa pelos procedimentos de segurança e entra no local. No entanto, nem mesmo assim você poderá explorar os documentos imediatamente. Você terá que esperar até que um funcionário lhe dê permissão para examinar no máximo 3 pastas por dia.
Essas pastas não estão organizadas e você tem que mergulhar em um sistema de avaliação. Para muitos pesquisadores, encontrar um documento importante pode levar anos por causa dessa bagunça. Mesmo ao descobrir algo significativo, a Igreja exige que todos os achados sejam revelados, o que traz suas próprias implicações. Inclusive, ao descobrir algo significativo, a Igreja exige que todos os achados sejam revelados. Depois, a Igreja decide se o pesquisador pode usar a informação descoberta, uma estipulação que traz suas próprias implicações. Em 2012, ao comemorar seu 4º centenário, o Vaticano permitiu temporariamente que jornalistas tivessem acesso a pequenas seções dos arquivos. Sob pressão de organizações de direitos humanos, o Vaticano concordou em 2020 em publicar documentos relacionados à participação do Papa Pio XII na Segunda Guerra Mundial. No entanto, o que foi mostrado ao público se desviou consideravelmente das expectativas previamente expressas. Parecia mais uma manobra de relações públicas do que um esforço genuíno para apresentar a verdade histórica. Esse parece ter sido o padrão pelo qual o Vaticano guarda rigorosamente seus segredos. Independentemente das circunstâncias, das entidades interessadas em descobri-los ou da época histórica em questão. Então, quais são alguns dos documentos conhecidos que o Arquivo Secreto do Vaticano guarda? Vamos começar discutindo os conteúdos conhecidos do Arquivo do Vaticano. Número 4. Documentos históricos. É um repositório cheio de documentos de importância histórica. Contém inúmeras cartas enviadas ao longo dos séculos por várias pessoas ao Papa que estava reinando na época. Entre os documentos armazenados no arquivo, se destacam os editos oficiais dos papas. Um exemplo é o edito que excomunga o reformador alemão Martinho Lutero. Outro é o edito Intercaetera, emitido pelo Papa Alexandre VI em 1493, que dividiu o mundo. Então, conhecido nas esferas de influência entre a Espanha e Portugal. Uma espécie de precursor da dinâmica de poder da Guerra Fria entre a URSS e os Estados Unidos. Em 2001, foram descobertos no Vaticano os arquivos perdidos dos Cavaleiros Templários. O documento, um pergaminho de quase 60 metros de comprimento, detalha o julgamento de 1307 contra os Cavaleiros Templários. Esses documentos alteraram dramaticamente a narrativa histórica sobre os Templários e o Papado daquela época. Outro documento importante encontrado no arquivo é o registro manuscrito do julgamento de Galileu em 1633, onde ele enfrenta acusações por afirmar que a Terra orbitava ao redor do Sol, uma crença que contradizia a sabedoria convencional da época. Outras peças fascinantes incluem a Doutrina da Conceição Imaculada da Virgem Maria, escrita em 1854. Uma carta de Miguel Ângelo ao Papa Júlio II solicitando pagamento pelo seu trabalho na Capela Sistina. E correspondências do rei Henrique VIII, Abraham Lincoln, Jefferson Davis. Quem foi presidente dos Estados Confederados da América de 1861 a 1865? Persistem os rumores sobre a existência de documentos que detalham a verdadeira genealogia de Jesus. Sabe-se que os textos bíblicos têm estado sujeitos a interpretação e adaptação, mas, segundo alguns pesquisadores e historiadores, existem registros sobre a vida autêntica de Jesus armazenados no Vaticano. A Igreja, no entanto, guarda silêncio sobre esses supostos documentos. Talvez porque a sua publicação poderia despedaçar as crenças estabelecidas. É interessante notar que grande parte da vida de Jesus, até que ele completou 30 anos, ainda falta. Alguns pesquisadores, incluindo o romancista Dan Brown, especulam que Jesus estava casado e tinha filhos. Se tais documentos existem, a sua revelação poderia abalar dramaticamente os alicerces da Igreja e, por extensão, a instituição do papado. Então, apesar de todo esse segredo, os arquivos secretos do Vaticano são uma importante fonte de informação para quem deseja aprender mais sobre a Igreja Católica e o mundo.
Número 5. Os céticos acreditam firmemente que os arquivos do Vaticano não contêm mais do que o que é representado oficialmente. Afirmam que o termo secretum, do qual deriva em latim o termo arquivos secretos, na verdade significa privado. Portanto, insistem que os arquivos simplesmente armazenam as correspondências pessoais dos papas e os documentos relacionados aos assuntos da Igreja. De acordo com essa crença, em 2019, o Vaticano mudou oficialmente o nome de Arquivos Secretos do Vaticano para Arquivos Apostólicos do Vaticano. No entanto, há um problema. Apesar da alteração dos nomes, o conteúdo dos arquivos continua sendo, em grande parte, um mistério. Os arquivos secretos do Vaticano, conhecidos por salvaguardar alguns dos documentos mais preciosos e perigosos do mundo, foram encontrados no centro de controvérsias recentes. Em 2015, os investigadores alegaram ter descoberto numerosos documentos ocultos que detalhavam incidentes de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos. Afirmaram que o Vaticano priorizou sua reputação em vez da proteção das vítimas. Mais tarde, em 2018, surgiram afirmações de que o Vaticano destruiu importantes arquivos relacionados ao Holocausto. Embora o Vaticano tenha afirmado que foram retirados para preservá-los, muitos argumentam que foi uma tentativa de proteger a imagem da Igreja. Mas esse ar de mistério em torno dos arquivos secretos do Vaticano leva a especular sobre o que mais poderia ter sido mantido oculto entre os rumores. Alguns sugerem a presença de evidências que apontam para a vida extraterrestre, incluindo crânios que se diz serem de origem extraterrestre. Além disso, circulam teorias de que o Papa e esses supostos extraterrestres estão em conluio e conspiram para colocar microchips em todos os humanos. Embora essas afirmações careçam de evidências sólidas, continuam intrigando muitos, apresentando o Vaticano como o guardião de segredos potencialmente transcendentes. Na verdade, existe um debate histórico em andamento sobre se Jesus Cristo realmente existiu. Uma teoria recente sugere que os arquivos secretos do Vaticano podem ter demonstrado que Cristo não existiu. Existiu. Isso se baseia em cartas sanguessugas entre o imperador Nero e São Paulo, armazenadas em seus arquivos. Segundo a história, Nero, preocupado com a expansão do cristianismo, pergunta a Paulo sobre seu líder. Paulo supostamente disse que Cristo era uma pessoa real que havia sido assassinada pelos romanos. Mas a verdade dessas afirmações ainda está sendo investigada. Alguns historiadores acham que a história da existência de Jesus pode ter sido inventada para acalmar o imperador Nero. Se for verdade, isso poderia significar que o Vaticano está escondendo a verdade sobre Cristo para manter seu poder. É provável que a questão da existência de Cristo continue sendo um tema de debate por muitos séculos mais. Existem teorias especulativas que sugerem que os arquivos abrigam evidências sobre a existência real de várias relíquias religiosas míticas, como o Santo Graal, a Arca da Aliança, a Cruz de Cristo e a Coroa de Espinhos. Alguns defensores dessas teorias postulam que os arquivos podem conter mapas ou instruções que levem a esses artefatos religiosos imensamente valiosos. Número 6. Outros se aventuram ainda mais, dizendo que poderiam estar armazenados dentro dos limites do arquivo. Os teóricos da conspiração acreditam que a sociedade secreta medieval, os Illuminati, ressurgiu em posições poderosas em nível mundial, incluídos papéis proeminentes dentro do Vaticano. Apesar do ceticismo, considerando a imensa riqueza do Vaticano, avaliada em mais de 30 bilhões, sua coleção inestimável de arte e artefatos históricos, alguns acham plausível a influência dos Illuminati. Número 7. Crenças. Muitas vezes se recorre a essa crença para explicar acontecimentos globais inexplicáveis. Em 1750, arqueólogos desenterraram um livro antigo e intrigante, no Tronco de Salomão, em Jerusalém.
Embora o livro tenha sido escrito em hebraico ou aramaico, parecia ser uma cópia de versões ainda mais antigas, que possivelmente datavam do ano 12.000 ou antes. No entanto, não é a data de sua criação que despertou o interesse, mas sim seus contextos. Dentro do livro, havia instruções detalhadas para criar talismãs místicos, convocar demônios e até mesmo invocar o próprio diabo. Surpreendentemente, acredita-se que o autor do livro é Honório de Tebas, embora haja poucos detalhes sobre ele. O livro recebeu o nome de Grial Grimório e, segundo o Vaticano, está em seus arquivos. Há uma lenda que sugere que os arquivos do Vaticano também contêm registros do Papa. Supostamente, após a morte do Papa Leão IV, uma mulher foi escolhida para sucedê-lo. No entanto, ela teve que cumprir uma condição. Ela foi pedida para se disfarçar de homem e assumir o nome de John Anglicus. Governou por quase 2 anos, até que seu subordinado descobriu sua verdadeira identidade quando ela deu à luz. Concluindo rapidamente seu reinado, as obras de arte encontradas ao redor do altar da Catedral de São Pedro representam uma mulher com uma coroa papal. E John Lawrence Bernardini esculpe um clérigo de alto escalão, com um rosto de mulher no peito. Número 8. Essas pistas. Imagens adicionam credibilidade à lenda, transformando-a em uma possível conspiração. Além disso, uma das ruas menores do Vaticano se chama Vicius Papa, o que alimenta ainda mais esses rumores. Agora, outro segredo interessante que pode estar guardado: o Vaticano gira em torno de uma profecia que indica o fim do mundo. Isso não é meramente especulativo. É um fenômeno real que até mesmo obrigou a Igreja a abordá-lo. No entanto, a veracidade da revelação da Igreja ainda está sob sigilo. Isso se refere à história dos segredos de Fátima. Lá por 1917, 3 crianças portuguesas receberam profecias sinistras e enigmáticas, junto com várias aparições da Virgem Maria. Surpreendentemente, uma multidão de pessoas presenciou uma dessas visões. Apesar de sua publicação parcial, em 2000, persiste o rumor de que o documento completo, que supostamente profetiza eventos catastróficos, não é tornado público, seja por causa do seu conteúdo impactante ou porque é uma ferramenta de manipulação. De acordo com o comunicado do Vaticano, a terceira criança viu uma cidade completamente destruída, com muitos cadáveres nas ruas. E o Papa subiu a colina mais alta da região e orou antes de ser assassinado. Número 9. A suposta revelação. Desse segredo, em 2000, claramente não conseguiu acabar com as preocupações do mundo, já que todos continuaram afirmando que isso não era toda a verdade e que as crianças realmente tinham visto a vinda do Anticristo. Finalmente, uma das especulações mais interessantes é que os arquivos escondem um dispositivo de viagem no tempo, conhecido como cronovisor, que supostamente venera a engenharia do padre Pellegrino, Maria Hermetti, a partir de um artefato deixado por uma civilização antiga. Portanto, o enigma dos arquivos vaticanos continua sendo motivo de constante debate e especulação. O suposto inventor do cronovisor afirmou que esse dispositivo lhe permitiu presenciar acontecimentos históricos, entre eles a crucificação de Jesus Cristo. O próprio Hermetti diz que o Papa Pio XII proibiu compartilhar detalhes sobre esse dispositivo porque era perigoso demais. Não podemos saber se é verdade ou não, mas as coisas definitivamente estão ficando mais interessantes. Nunca surgiu evidência de tal dispositivo e Hermetti faleceu em 1994 sem revelar nenhum segredo a respeito. Apesar disso, alguns especulam que o cronovisor permanece escondido nos arquivos do Vaticano, esperando para ser desenterrado. O que permanece oculto dentro dos arquivos continua sendo em grande parte um mistério, mas é provável que contenham segredos ainda por desvendar.
Dada a longa história da Igreja Católica, é possível que alguns desses segredos possam ser bem surpreendentes. E se esses segredos finalmente forem revelados, então podem alterar nossa compreensão da Igreja. Os arquivos secretos do Vaticano, com sua extensa e variada coleção de documentos. Há muito tempo, são uma fonte de fascinação para estudiosos, historiadores e crentes. Seus inúmeros artigos abarcaram séculos e refletem não só a evolução da Igreja Católica, mas também a transformação da sociedade na nossa compreensão do universo. O segredo, cuidadosamente guardado dos arquivos e seu acesso limitado, alimentaram inúmeras teorias e especulações. Como crentes, não podemos evitar nos perguntar: poderia conter evidências de vida extraterrestre? Ou talvez profecias do fim dos tempos? Poderia haver relatos não revelados da interação da Igreja? Existem documentos que comprovem a interação da Igreja com figuras históricas muito importantes ou até mesmo com governos. Se não, uma coisa é certa: muitos desses segredos serão revelados no futuro.